O que nós devemos pensar a respeito dos perversos e fazer também o agir? Eu quero começar esta reflexão lendo no livro de Jó, no capítulo 11, o último versículo, versículo 20. E aqui nós estamos numa conversa entre Jó e seus amigos. Uma conversa nada amistosa. Era uma discussão ferrenha e os amigos queriam ajudar a Jó da maneira deles, acusando o Jó e forçando o Jó a se humilhar para pedir perdão a Deus, mas o Jó queria ser sincero: eu não vou pedir perdão da boca para fora de uma coisa que eu não reconheço, eu não tenho convicção de pecado, eu não vou pedir perdão de uma coisa que eu não fiz. O Jó queria ser sincero. Nós cristãos precisamos aprender a ser sinceros. Há pessoas que numa reunião de oração para fazer bonito, começam a confessar pecados da boca para fora. Eles não estão arrependidos, nem são pecados que elas cometeram propriamente, mas estão confessando pecado pelos outros. Senhor, nos perdoe, porque nós temos brigado, nós temos negligenciado as pessoas. Senhor, o país tem sido injusto, nós pedindo perdão porque nós temos errado muito. Nós, quer dizer, os outros, eu não. O fariseu ora assim, fingindo uma humildade da qual ele não está consciente nem se arrependendo. O Jó não quis ser fariseu, o Jó não quis enganar. Eu não estou sentindo pecado nenhum, não tenho que confessar, eu não vou confessar só para agradar vocês. Ah, Senhor, nós temos pecado. Há muita gente que ora assim, mas eles não estão arrependidos, nem têm em mente pecado específico nenhum. É da boca para fora, para agradar os outros. Isto não é verdade, não é sincero, não agrada a Deus. O Jó queria sim reconhecer a verdade sobre aquilo que estava vindo sobre ele. E se houvesse cometido algum pecado, ele queria se arrepender, o que de fato aconteceu no fim. Não os pecados de que seus amigos o acusavam, mas o pecado da soberba, de não se humilhar diante de Deus, querer ser justo aos olhos de Deus. No final ele se humilha tremendamente e Deus aceita a humilhação de Jó e muda a sorte dele. Aqui no capítulo 11 é o Zofar, amigo de Jó, que, dissertando sobre os vários assuntos, fala dos perversos. Ele fala dos perversos em tese, de um modo geral, mas é uma cutucada no Jó, é uma indireta para o Jó. Olha, o perverso vai sofrer, a vida dele vai ser espezinhada, ou seja, tudo que estava acontecendo com Jó. Ele não disse diretamente que o Jó era perverso, mas deu a entender, era uma cutucada. Deus não aceita o perverso, Deus é justo, Ele abençoa o justo fica rico aqui na terra, e o perverso é só problema, ele vai sentir as dores, tudo que é mal vai vir contra ele, o perverso, supondo uma indireta para o Jó. Então ele diz: os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, a sua esperança será a morte, ou seja, será o render do espírito. Uma linguagem assim rebuscada, mais pomposa, para falar da justiça de Deus. E a lógica deles era muito simples: Deus é justo, Ele abençoa a pessoa que é certa, que é boa. O justo é abençoado e se enriquece aqui na terra. Tem saúde, tem prosperidade, tem tudo. Agora, o perverso, Deus é justo, vai descer a mão sobre ele. Ele vai perder os filhos, vai perder tudo, vai perder a saúde, tudo que o Jó tinha perdido. O perverso vai perder tudo porque é a ira de Deus na sua justiça contra o perverso.
A lógica deles era esta, e muita gente também pensa assim, e infelizmente muita gente prega isto nas igrejas neopentecostais. A doutrina da bênção, da prosperidade, diz o seguinte: Jesus já providenciou tudo na cruz. Você agora tem que tomar posse pela fé de toda cura. Você não deve aceitar, você não aceite a doença. Tem gente que fala assim: eu não aceito a doença. Quem somos nós para aceitar ou não aceitar? Deus é soberano. Mas eu não aceito a doença, e Jesus morreu por mim, eu quero ser cabeça e não cauda, eu quero a vitória, eu quero a prosperidade, eu quero a saúde, eu quero a bênção. É isso que se prega nas igrejas neopentecostais. Deus, em Jesus, providenciou toda a condição para você ser completamente abençoado. Se você não está abençoado, é falta de fé. Se você está andando num carrinho velho, é falta de fé, porque se você tiver fé, você vai andar num carrão de luxo, porque Jesus andava num Cadillac, quer dizer, num jumentinho, mas alguém, uma aberração, chegou a dizer que o jumentinho naquela época era equivalente a um Cadillac hoje. Um absurdo, né? O próprio texto da Bíblia diz que Jesus é humilde, vem humilde, montado num animal de carga, um jumentinho. O sujeito não lê a Bíblia direito, vai falar abertamente nos Estados Unidos, para a televisão, para o mundo todo, esta aberração que Jesus era próspero, tinha casa de praia em Cafarnaum. Ninguém ia à praia naquela época, nem ficava tomando o sol. Por coincidência, a cidade de Cafarnaum ficava à beira-mar, à beira do Mar da Galileia, e era uma casa alugada que Jesus tinha, e em nenhum lugar diz que a casa era à beira-mar. Devia ser uma casa muito simples que ele alugava para a família morar na cidade de Cafarnaum. Agora, dizer que Jesus tinha uma vida de luxo, que tinha casa de praia e andava em Cadillac, que era o jumentinho, é muita afronta à Bíblia, é desconhecimento. Mas isso está sendo pregado. O que os amigos de Jó falaram contra ele está sendo pregado nas igrejas neopentecostais. Se você tem fé, você vai ficar rico, você vai estar próspero. Se você está sem dinheiro, está endividado, pendurado, andando no carrinho velho, é porque você não está abençoado. Eu sou abençoado, por isso eu estou num carrão aqui. É assim que eles pregam, pensam e, infelizmente, agem dessa maneira. A gente sabe, pelo restante da Bíblia, que não é nada disto. Na antiga aliança, para o povo, havia promessa de bênçãos materiais na condição da obediência. Isso na antiga aliança, que já foi encerrada. Nós estamos no Novo Testamento. Nenhum servo de Deus foi rico. Todos eles abriram mão das riquezas. A nossa riqueza é no céu que a gente ajunta, não é na terra. Qualquer coisa diferente, baseada no Antigo Testamento, está totalmente fora do plano de Deus do Novo Testamento. Mas vamos pensar, ele cita aqui o perverso. Perverso é o outro, o errado. Eu não, eu sou o bom, eu sou bonzinho. Muito crente pensa assim: bandido, prostituta, homossexual, o errado, aquele lá é errado. Eu não, eu sou certinho. Eu vou à igreja sempre, jejuo toda semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Eu tenho a vida toda certa, eu não mato, não roubo, não olho para a mulher dos outros, eu tenho uma vida muito direita. Crente fariseu é assim, que pensa: o outro bandido, olha que coisa errada lá, olha o bandido lá, olha aquela moça lá, que pouca vergonha lá, parece uma prostituta. O crente fariseu pensa assim. Com relação ao perverso, então, olha lá, foi apanhado bandido, merece morrer, tem mais é que morrer mesmo, o bandido. Tem gente que pensa assim. E Jesus, o que pensa? Aquele ladrão, 2 ladrões foram pregados na cruz com Jesus. Um deles também no início falou mal, mas depois se arrependeu quando viu a atitude de Jesus e pediu perdão a ele. Jesus disse que ele teria perdão.
Do ponto de vista do Evangelho, a pessoa tem perdão até o último minuto. A gente não sabe quando a pessoa vai morrer, ele pode estar baleado. Tem acontecido isso, são casos interessantíssimos. O policial tem que agir e quando vê a pessoa baleada, o policial que é cristão corre para lá para evangelizar a pessoa, que ele pode estar morrendo naquele minuto ou nos próximos minutos, e o policial cristão quer levar o evangelho para aquele que está caído lá. Isso tem acontecido e graças a Deus o Senhor ouve. Eu me lembro daquela mãe, o filho era bandido, matador, ela orava sempre pelo filho, mas o filho estava naquela vida e ela resolveu orar, pedindo: Deus, se é assim, o Senhor leve esse filho para ele não tirar mais a vida de ninguém. E de fato o filho morreu, mas no enterro alguém disse: o seu filho foi recolhido pelo Senhor. Ela pensou: o Senhor? Ele era bandido, como foi recolhido pelo Senhor? Aí a revelação foi essa: não, ele não morreu na hora, ele foi levado para o hospital e lá ele teve tempo de se arrepender. Será? A pessoa, quando tenta o suicídio, tem perdão para ela? Será que ela, levando alguns minutos, algumas horas ainda antes de morrer, será que ela vai ter oportunidade de pensar, de se arrepender? São questões que se levantam. Quando a pessoa leva um tiro, foi atropelada, está para morrer ou por uma doença, nos últimos minutos ela pode se arrepender. Todos nós que conhecemos a palavra sabemos da história do ladrão da cruz. Por isso nós temos que aproveitar os últimos minutos com uma pessoa para ter certeza que ela partiu e vai estar com o Senhor. Mas o diabo vai tentar nos atrapalhar. O diabo vai induzir os médicos a entubarem a pessoa, deixarem a pessoa inconsciente, tudo para a gente não poder evangelizar a pessoa naqueles minutos finais. Mas o cristão tem que estar atento, mesmo no último minuto, ainda tem chance de aquela pessoa se arrepender. Deste ponto de vista, nós temos que ter complacência com o errado, o perverso, caído ali no meio de um tiroteio porque ele estava assaltando. Se a gente tiver oportunidade, a gente deve levar a palavra para ele caído lá no chão, naquele último minuto, porque ele ainda pode se arrepender e se voltar para Deus. Mas, do ponto de vista político, do ponto de vista dos governos, a coisa não é bem por aí. O governo não é pregador do evangelho. O governo não tem que passar a mão na cabeça do bandido. O governo não é mãe de bandido. O governo tem que tratar o bandido como bandido. Até é lícito defender o cristão, defender, e muitos cristãos defendem, eu também, a pena de morte. Mas a pena de morte é um absurdo. Não. Quando a pessoa é condenada, tem todo o direito de defesa. Quando ela passa 6 meses, por exemplo, desde que é condenada até que a morte aconteça, são 6 meses de grande oportunidade para ela se arrepender. Do ponto de vista de Deus, é ótima a pena de morte, porque se a pessoa for presa, mas ficar pensando, como é no Brasil, que dali a 2 anos ela já vai sair, ela não vai se arrepender. Mas se ela souber que vai morrer, ela vai ter uma outra atitude. Então, até a pena de morte é boa. Mas a gente tem que olhar do ponto de vista do governo, tem que haver paz na cidade. Uma pessoa que já matou 20 pessoas, quando ele fica livre, de vez em quando eu conheço pessoas assim, o sujeito diz: eu já matei muita gente. O que é melhor, como sociedade, a gente desejar para ele? Precisa responder. Um que já matou 20, se ele ficar solto, o que ele vai fazer no restante da vida dele? Bom, todo mundo sabe o que ele vai fazer, vai matar mais 20, pelo menos. Então, seria melhor que ele morresse. Mas, não.
Se ele ficar preso, condenado à morte, a gente vai ter chance de evangelizá-lo lá na cadeia. Deus quer que nós tenhamos um coração cristão para salvar a alma da pessoa. Mas se a pessoa é perversa, é um bandido, quanto mais, a sociedade tem que dar um jeito nele, para ele não continuar trazendo mal para o restante da população. Pense nisso, esse ponto de vista, meu irmão, minha irmã.